o senhor se sente intimidado? Gostaria de fazer o depoimento... Senador... Gostaria de fazer o depoimento sigiloso? Senador Renan, primeiro... Por favor, fique inteiramente à vontade. O importante é o seu depoimento da melhor forma possível, de modo a colaborar, contribuir com a verdade que essa comissão parlamentar de inquérito está buscando. Indubitavelmente. A verdade, somente a verdade, nada mais a verdade que interessa. Eu não faço aqui a menor questão de que o senador Flávio Bolsonaro esteja ou não presente, muito menos... Não, se for reservado, eu vou estar presente também, Bruno. Não entendi, senador. Se for reservado, eu vou estar presente também. Eu sou senador da República. Senador, o senhor pode estar presente aonde o senhor quiser. Então, desde que reservado ao público, eu vou estar presente. Desde que a casa assim o permita. Tem que garantir isso. Só um minutinho. São intimidações. Está tendo um claro ato aqui de intimidação ao depoente. Intimidação. Vou pedir, peraí, só um minutinho. Intimidação, só um esse é o meu nome. Eu quero só dizer que eu não tenho nenhum problema em estar na presença aqui do senador Flávio Bolsonaro. E a minha questão aqui não é pessoal. Minha questão é institucional em defesa da democracia. Que lindo discurso. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o senhor teria respeito pelo que eu estou falando. O senhor me respeita, senador. Experiência não tem a ver com idade. O senhor me respeita. O senhor me respeita. O senhor aprendeu. O senhor me respeita. Senhor presidente. Senhor presidente, chame a Você não... E você... Olha, só um minutinho. Quando começou a CPI, eu tinha mais cabelo. Já perdi bastante, por favor. Eu não quero perder o resto. Ninguém é criança aqui. Por favor, eu acho que o respeito mútuo nós todos merecemos, independente de questões políticas, de pensamento sobre uma pessoa ou outra. Eu já indeferi o pedido, o governador Whitson já disse que não tem problema nenhum da presença de ninguém. Então, por que nós estamos debatendo a mesma coisa? Só uma coisa. Não, ele falou da presença do senador. Mas o senador nem está em questionamento. Sim, você desculpa, não. Você me desculpa, mas o senador não está em questionamento. Nenhum senador será questionado. O senhor precisa garantir a palavra às pessoas que estão fazendo as perguntas. Há um clima intimidatório, claro, e precisamos ouvir ao depoente se ele se sente à vontade para prosseguir dessa forma ou não. O senador pode ficar tranquilo que eu não sou porteiro. Não vai me intimidar, não. Muito bem. E, ademais, senador Flávio Bolsonaro, Vossa Excelência é contumaz em dar declarações atacando o Poder Judiciário, especialmente o juiz Flávio Itabaiana, a quem eu aqui faço um desagravo pela forma como o senhor tem se dirigido a ele na imprensa. Aí o judiciário vai decidir. Eu estou falando. Você pode esperar eu falar, rapaz? O judiciário vai decidir. E aqui não é o que o senhor quer, não. Não é o que você quer, não. Em uma transmissão, em 26 de maio do ano passado, numa rede social, o senador Flávio Bolsonaro rebateu as declarações do senhor quando governador. Disse ele, aspas, quando você fala que eu devia estar preso, preso por quê? Não fiz nada de errado. Como eu me arrependo de ter te elegido governador aqui no Rio de Janeiro? Ou você não lembra? Fecha aspas. Depois, Flávio Bolsonaro elogiou Fabrício Queiroz. Onde eu ia, você ficava ligando para o Queiroz. Botava assessor para ligar para ele, para saber onde eu estava, para ir atrás de mim na campanha eleitoral, porque sabia que eu e o Queiroz estava do meu lado, trabalhando, um cara correto, trabalhador, dando sangue por aquilo que ele acredita. Fecha aspas. Pergunto, isso é verdade? Senador, eu pergunto o que isso tem a ver com o Covid, presidente, na boa. Na boa. Na boa. Isso é verdade? O que é que isso tem a ver com o Covid? Para mim, nada. Mas é a pergunta do relator, eu não posso intervir na pergunta de nenhum senador aqui. Para mim, absolutamente nada, mas o que eu posso fazer? Bom, eu não sei qual é a linha de raciocínio, mas... Isso é verdade? A pergunta é a seguinte, isso é verdade? A que o senhor atribui isso? Senador, eu, durante a campanha eleitoral, fui procurado pelo senador Flávio Bolsonaro para pedir que o meu partido se juntasse ao dele para dar a ele tempo de televisão, que ele não tinha tempo de televisão. Então, na verdade, quem procurou o então candidato Wilson Witzel, que foi membro da magistratura federal, a quem ele queria dar o braço para poder dar a própria campanha dele, uma alavancada, porque ele estava em quarto, quinto nas pesquisas, presidente, foi ele.
Então, na verdade, quem me procurou foi o senador Flávio Bolsonaro para poder ter tempo de televisão. Sinceramente, mas eu não sou questão de intervir. Mas questão pertinente ao Covid. Presidente. Se o Flávio apoiou o Whitson, o Whitson apoiou o Flávio, isso aí é problema dele lá. Excelência. Não é problema do Brasil. Presidente, mas me permite. Cada senador tem a linha de inquirição que quiser. E saber. Não sabe qual é a linha que o senador... Será que eu não posso perguntar, presidente? É isso? Se eu não puder perguntar, o senhor avisa também. Por qual razão o senhor declarou que o senador Flávio Bolsonaro deveria estar preso? Ô, presidente, olha só, aí eu tenho que intervir, porque está claramente fazendo aqui uma afronta a mim, está me respeitando como senador, assunto que não tem nenhuma relação com essa CPI, e eu vou querer falar após a fala do senador. E é assim, presidente? Senhor presidente. Está ficando ruim. Senhor presidente, não. Senhor relator, continue com as perguntas, por favor. E o senador Flávio Bolsonaro, após as perguntas, por favor, senador. O senhor pede uma questão de ordem. Não, eu daria uma questão de ordem ao senador Flávio Bolsonaro. Aí ele fala e explica o que está. Não é assim também. Porque está citando nominalmente o senador que está aqui presente e qualquer um de senador que fosse... Eu posso fazer qualquer pergunta. Sim, senador, e ele também pode depois falar, só isso. Okay. Posso fazer. Por que razão o senhor fez aquela declaração? O senhor quer falar ou prefere falar? Senador, como essa questão realmente é uma questão delicada e foi feita fora da situação aí de Covid, é uma questão que trata da eleição e de outros fatos que não são inerentes, eu peço a Vossa Excelência escusas para não comentar tal declaração. Isso não tem nada a ver com o Covid, por favor, senador Renan. Isso não tem nada a ver. É um vexame que você está fazendo. Não pode. Senador Renan, eu gostaria de ouvir sobre os hospitais de campanha, secretário de saúde. Eu vim aqui para ouvir o depoimento, que é a chance que usando ele tem, de palanque para atacar o senador. Por favor. Ah, muito bem. Com todo respeito, senador Renan. Muito bem, muito bem. Não, inclusive, senador... Fui aqui diretamente atacado pelo relator e pelo depoente. O relator só fez as perguntas. Não, usando como se eu não estivesse aqui. Falando o meu nome como se eu não estivesse aqui. Na forma mais cínica, né, que pode existir. E causa indignação, sim, não só em mim, e tenho certeza que em todo mundo que está assistindo essa CPI, que esperava que ela tivesse, né, realmente uma preocupação com relação aos fatos envolvendo o Covid, mas é que esse conchavo de uma pessoa que responde a 17 processos no Supremo Tribunal Federal, cujo filho é suspeito de receber R$800 mil da Odebrecht em troca de uma aprovação a pedido do pai, em troca de aprovação de uma medida provisória em 2014. Esse ping-pong, o senador Renan Calheiros, com esse ping-pong com Flávio, não faz isso, o depoente, senador. Presidente, ele Por falou favor, aqui de um monte senador. de coisa, eu vou falar. Eu estou só... Vossa Excelência está trazendo uma coisa que não tem nada a ver. Como ele também trouxe. Então, presidente, esse conchavo desta pessoa, com outra aqui que é suspeita de desviar R$700 milhões na saúde do Rio de Janeiro, em plena pandemia, como diz o colega amigo senador Eduardo Girão, isso não é corrupção, isso é assassinato. E tem sim aí o depoente a mão suja de sangue entre esses quase 500 mil mortos. Esse sim é o culpado. E vem aqui cria um monte de narrativa mentirosa e eu faço questão de desmascarar. Porque ele foi eleito mentindo, enganando a população do Rio de Janeiro. E se revelou depois que sentou naquela cadeira de governador. As investigações às quais o senhor responde começaram na Polícia Civil do Rio de Janeiro, do seu estado, do nosso estado, junto com o Ministério Público Estadual. E quando chegaram no seu nome, porque o senhor é acusado de ser chefe de uma organização criminosa, é que foi para o Ministério Público Federal. E tudo que o senhor está colocando aqui está ignorando que foi decisão tomada por um ministro do Superior Tribunal de Justiça, referendada depois pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça. Há um conchavo de todos contra você. E mais, o Conselho Misto, que, mais uma vez, por unanimidade no Rio de Janeiro, o cassou, declarou seu impeachment, foi por unanimidade. 5 desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio e 5 deputados estaduais. Por unanimidade, o senhor foi cassado.
O senhor quer fazer o quê aqui nessa CPI? Você está sendo perseguido? Que é um conluio de toda a República contra você? Por muito menos já vi relator pedir voz de prisão para depoente aqui. Que, aliás, hoje está com um comportamento completamente diferente, né? Essa narrativa de que há uma mobilização, né, para persegui-lo, isso não existe. É mentira deslavada. Só que você enganou o eleitor do Rio. Os senadores você não vai enganar, não. Olha o que diz o ministro Benedito no seu voto. Vou fazer a leitura aqui, presidente. Eu vou abaixar um pouco a máscara, senão fica embaçado e eu não consigo ler. Os fatos não só são contemporâneos, como estão ocorrendo e revelando especial gravidade e reprovabilidade a abalar severamente a ordem pública. O grupo criminoso agiu e continua agindo, desviando e lavando recursos em plena pandemia da Covid-19, sacrificando a saúde e mesmo a vida de milhares de pessoas, em total desprezo com o senso mínimo de humanidade e dignidade, tornando inafastável a prisão preventiva como o único remédio suficiente para fazer cessar a sangria dos cofres públicos, arrefecendo a orquestrada atuação da organização criminosa. Quer dizer, não é bem isso, né, que o depoente está dizendo aqui. Será que isso aqui é perseguição? E para concluir, olha outro trecho, presidente, para mostrar como é que tem fundamento, tem base, tem prova testemunhal, material. Não é à toa que ele foi cassado. Pode concluir, senador. Para concluir. Outra aspas aqui do ministro. Foi utilizado para escamotear o pagamento de vantagens indevidas ao governador por meio de contratos firmados com pelo menos 4 entidades de saúde ligados a membros da organização criminosa, recebendo mais de R$500 milhão só no período de 13 de agosto de 2019 a 19 de maio de 2020. Então, presidente, é isso aqui que está matando gente. Não é narrativa, não é discurso.